Boa noite, igreja. Boa noite, amigos do YouTube. Nossos irmãos em Cristo, sejam muito bem-vindos. Que bom tê-los aqui conosco. Olha, hoje vai ser muito especial nessa noite quente aqui em São Paulo, para quem está aqui conosco. Muito quente. Eu tenho certeza que o Espírito Santo também vai nos aquecer muito nessa noite. Nós vamos cantar algumas músicas agora para preparar o nosso espírito para recebermos a mensagem do pastor Claudenir, que eu tenho certeza que está inspirada pelo Espírito Santo de Deus, e ele vai ser, como sempre, instrumento nas mãos do nosso Pai Celestial. Você que ainda não é inscrito no nosso canal, por gentileza, faça isso agora. Embaixo aí do canto direito do seu celular, do seu tablet, computador, tem um botãozinho vermelho, inscrever-se. É bem fácil, clica nele, ative o sininho também, deixe o seu like, que é muito importante. E a gente sempre fala que nós estamos vivendo em uma era digital, onde nós temos a oportunidade de estar pregando também pela internet. Então use essa ferramenta para o bem. Fale para alguma pessoa, para algum amigo. Eu tenho certeza que o conteúdo aqui do nosso canal vai ser muito importante para ele, como também é para você. Ok? Bom, agora nós vamos louvar o nosso Deus. E a música primeira que nós vamos cantar é Eu Me Alegro em Ti. Eu vou convidar a todos que estão aqui conosco presencialmente, cantar com a gente. E você que está na internet aí conosco também, louve o nome do nosso Deus. Ok?
pelo vale da sombra da morte, eu mal algum temerei, pois sei que onde quer que eu for, tua bondade me seguirá. Onde eu for, tua bondade me seguirá. De bênçãos me cercarás. Meu pastor me leva a lugares altos de água limpa pra beber, e em pastos verdes vou descansar, e a jornada continuar com Ele. Contigo eu ando em segurança, de mim afastas todo mal. Eu sou ovelha que precisa do cuidado do pastor. Bem forte, cante. E se eu andar pelo vale da sombra da morte, pelo vale da sombra da morte, eu mal algum temerei, pois sei que onde quer que eu for, tua bondade me seguirá. Onde eu for, tua bondade me seguirá. De bênçãos me cercarás. Meu pastor me leva a lugares altos de água limpa pra beber, e em pastos verdes vou descansar, e a jornada continuar. Me bênçãos me cercarás, pois sei que onde que eu for, tua bondade me seguirá. Onde eu for, tua bondade me seguirá. De bênçãos me cercarás. Meu pastor me leva a lugares altos de água limpa pra beber, e em pastos verdes vou descansar, e a jornada continuar. Meu pastor, cante. Meu pastor me leva a lugares altos de água limpa pra beber, e em pastos verdes vou descansar, e a jornada continuar com Ele. Com Ele. Uma boa noite a todos. Você que está aqui presencialmente na nossa igreja, você que está em casa, que o bom pastor possa conduzir o seu dia, a sua noite, a sua vida. E nesse momento de oração que nós estamos agora, nós temos esse culto especial na quarta-feira, denominado como culto de oração, porque vamos orar uns pelos outros, vamos entregar para Deus todas as nossas aflições, nossas dificuldades, nossos medos. E eu gostaria de deixar um trecho aqui da Bíblia que fala aqui em Mateus 10, do verso 29 ao 31, nós lemos assim: Não se vendem 2 pardais por uma moedinha? Contudo, nenhum deles cai no chão sem o consentimento do Pai de vocês. Até os cabelos da cabeça de vocês estão todos contados. Portanto, não tenham medo. Vocês valem mais do que muitos pardais. Se nós temos esse valor tão grande diante de Deus, por que ter medo então? Porque a nossa confiança às vezes é muito fraca, né? Nós não entregamos na mão de Deus tudo aquilo que nós precisamos entregar. Nós não damos a Ele o controle da nossa vida. E nós tentamos controlar, por isso que nós temos medo. Por isso que nós temos dificuldades, passamos por lutas. Então, que nessa noite nós possamos entregar nas mãos de Deus tudo, o controle de tudo, para que Deus tenha condição de nos ajudar.
E eu sei que você que está em casa, você que está aqui na igreja também, tem algo que te incomoda, algo que te causa medo nessa noite, que você quer entregar nas mãos de Deus. Eu te convido agora a colocar, entregar para Deus, e nós vamos orar para que Deus possa cuidar de fato, assim como Ele cuida dos pardais. Nós temos muito mais importância para Ele, eu tenho certeza que Ele vai cuidar de cada um de nós. Aqui na igreja, você, se puder, coloque-se de joelhos. E em casa você fique em atitude de reverência. Vamos orar. Nosso Deus, nosso eterno Pai, nós te agradecemos, Senhor, porque sabemos que Tu és um Deus de bondade, misericórdia, um Deus de cuidado, um Deus que oferece a cura, que oferece o amor, que oferece a paz. Está ao alcance da nossa mão, ó Deus, que possamos estender a mão para Ti, para aceitar, para receber essas bênçãos. Nos ajude, Senhor, a vencer o medo, a insegurança. Nos ajude a confiar mais em Ti, Senhor. Nos ajude a colocar nas Tuas mãos o controle da nossa vida. Porque nós sabemos que o Senhor controla a história desse mundo e nada acontece sem que o Senhor queira. Ajuda-nos também, ó Deus, a desfazer esse controle, a tirar das nossas mãos e colocar nas Tuas, Pai, para que possamos sentir a segurança e a certeza do Teu amor. Esteja com cada filho Teu aqui nessa noite, ó Deus, com cada problema, cada necessidade. Que o Senhor haja na vida de cada um de nós, ó Deus. Tira de nós o medo e nos ajude a confiar em Ti. Perdoe os nossos pecados. Nós oramos em nome de Jesus. Amém. Convido você a cantar com a gente agora, falar com Deus. Encontro paz, orar a Deus.
noite, que bom estarmos juntos novamente. Como uma semana de quarta a quarta passa rápido, né? Parece que foi ontem a gente estava aqui juntos para louvarmos ao Senhor e que gostoso é nós podermos cantar aqui ao lado da família do Cris, Gabriel, Júlia. Privilégio estar vir aqui nas quartas-feiras e cantar com vocês. Até coloquei ali no nosso YouTube, ali no nosso canal, que é uma bênção, né? A gente ter essa família aí, tantos talentos, e a gente chega aqui, a gente vai se acalmando, e é uma maravilha quando a gente vai para o último hino, e eu já ainda penso ali, eu estou sentado ali, falei, puxa, acho que o culto já valeu a pena, né? Não precisava nem abrir a palavra, porque ouvir vocês falando sobre o momento de oração, também é um momento muito especial para estarmos juntos. Eu queria nessa noite que você me acompanhasse em alguns slides que a gente trouxe, e eu queria comentar um pouquinho com vocês sobre a oração. Nós tivemos, esses últimos dias, uma preocupação muito grande com o 7 de setembro. E eu tenho certeza que você, como nós fizemos em casa, oramos muito para que o país ficasse em paz, que as pessoas fizessem o que gostariam de fazer, suas caminhadas, vestir as roupas que quisessem vestir, as cores, defendê-las de acordo com a sua identidade, com o seu querer, mas que tudo acontecesse com calma, com organização, né, com tranquilidade. E graças a Deus, pelo que a gente viu pelo país afora, as pessoas conseguiram se controlar e pouquíssimos problemas a gente soube que tivemos. E precisamos, de muita oração, para que realmente o Senhor possa conduzir não só o nosso país e o nosso mundo. Por isso, nesta noite, eu queria trazer, se o Leandro puder colocar para mim, Leandro, por favor, eu gostaria de conversar um pouquinho com você sobre a oração e o reavivamento. Existe um texto na Bíblia que me deixa muito preocupado. E esse texto, por favor, eu queria que você abrisse a Bíblia comigo nesse instante. E ele é o tema da nossa meditação desta noite. Isaías, no capítulo 59, verso 16. Isaías diz que Deus estava dando uma olhada no meio do seu povo. E ele buscava, dentre as pessoas, seus adoradores fiéis. E vejam que como Isaías coloca aqui, uma expressão, uma pergunta, uma reflexão em relação a Deus olhando para o seu povo de Israel. Isaías, no capítulo 59, verso 16, é o único texto que a gente vai ler, 2 textos, esse mais um, que eu não coloquei aí nos slides. Mas aqui diz assim: Deus viu que não havia ajudador algum, e maravilhou-se de que não houvesse um intercessor, pelo que o seu próprio braço lhe trouxe a salvação, e a sua própria justiça o susteve. Nesse momento, Deus estava buscando homens e mulheres que pudessem interceder pelo povo de Israel. E a Bíblia diz assim que, aqui nesse texto, diz assim que Deus começou a olhar para o seu povo. E ele se maravilhou, quer dizer, foi despertado, ele observou, foi uma maneira de Isaías colocar aqui, não no sentido que ele se alegrou, mas ele foi chamado a sua atenção, porque ele buscou um intercessor. E a Bíblia diz aqui que ele não encontrou. Sabem, queridos, hoje é muito fácil a gente entrar dentro das redes sociais e colocar ali uma mãozinha, um like, um positivo, de que estamos orando pelas pessoas. E a gente entra nos grupos de oração. Mas a minha preocupação é o seguinte: será que nós estamos realmente intercedendo? Será que nós pegamos realmente o nome de alguém e você cita esse nome e você tem colocado realmente esse nome dentro das suas orações intercessoras? Nós só podemos esperar de uma igreja em reavivamento se essa igreja estiver em oração. Reavivamento e oração estão interligadas. Reavivamento e oração estão conectadas. Reavivamento e oração são sinônimos. E hoje o que mais nós buscamos é um reavivamento.
O que mais nós buscamos hoje é a presença do Espírito Santo em nossa vida, transformando os nossos sentimentos, os nossos desejos, as nossas escolhas e colocando-nos pertinho do nosso Senhor Jesus Cristo. Por isso, quando nós pensamos em reavivamento, há uma definição de Ellen White que diz o seguinte: reavivamento significa renovação da vida espiritual, uma vivificação das faculdades do espírito do coração, um ressurgimento da morte espiritual. Ela está dizendo aqui, são frases muito impactantes. Se você for analisar aqui cada palavra, cada pedacinho de frase que ela coloca aqui, daria simplesmente só essa frase, a mensagem desta noite. Renovação de vida, renovação de espírito. E nós muitas vezes passamos por essa renovação através do batismo. Por isso nós dizemos assim, olha, o batismo é a morte, significa a morte, a ressurreição espiritual em Jesus Cristo. Você também diz assim, olha, aquele que está em Cristo, ele é uma nova criatura, porque a presença de Jesus Cristo transforma a sua vida e a minha. E ela diz assim, uma vivificação das faculdades do espírito e do coração. Um fortalecimento, um crescimento, um desenvolvimento da presença do Espírito na minha vida, transformando minha mente, coração, minha mente, minhas faculdades de escolher, de decidir. E eu te pergunto nesta noite, será que você e eu estamos realmente vivendo e permitindo que o Espírito Santo viva na minha vida? E se Ele vive, Ele nos transforma através do seu fruto. E quando eu olho para o fruto do Espírito ali no livro de Gálatas, eu confesso para vocês que eu me preocupo demais. Porque ali, naquele contexto do fruto, quando Jesus diz assim, olha, e o fruto do Espírito é o amor, é a paciência, é a benignidade, é a mansidão, é a temperança, é o domínio próprio. Gente do céu, eu não sei se acontece com você, mas tem horas que eu me ajoelho e digo, Senhor, é só pela Tua graça. Porque quando a gente começa a olhar essa definição, os atributos do fruto do Espírito na nossa vida, como é complicado isso, quando você sai da teoria e parte para a ação, quando você sai do estudo da palavra e nós tentamos viver o fruto do Espírito. E aí diz assim, que só pelo milagre, só pela bênção, só pela presença do Espírito, que você e eu ressurgimos da morte espiritual para a vida espiritual em Jesus Cristo. Sabem, queridos, deixa eu ver, deu uma travadinha aqui, agora já partiu. A gente percebe que o reavivamento espiritual, dentro da contextualização bíblica, só aconteceu através da presença do Espírito e da oração. Quando você e eu olhamos para o passado e nos defrontamos com a igreja cristã primitiva, você vê textos lindos que nos exortam, que fazem com que você e eu nos acheguemos para a presença do que aqueles homens e mulheres fizeram. Veja em Atos no capítulo 1, verso 4, diz assim, e comendo com eles, determinou-lhes que não se ausentassem de Jerusalém, mas que esperassem a promessa do Pai, qual disse ele, de mim ouvistes. Qual era o recado de Jesus Cristo? Antes de vocês saírem para pregar, vocês têm que ficar em Jerusalém. Antes de vocês saírem para falar, vocês têm que ser transformados, vocês têm que ser fortalecidos através da promessa que o Pai deu para vocês. E qual era a promessa? A descida do Espírito. E o que aqueles homens e mulheres fizeram no Pentecostes? Eles ficaram 50 dias fazendo o quê? Bebendo e comendo? Eles ficaram em oração. E você percebe que o primeiro passo para um reavivamento, a maneira como que Deus inicia esse movimento pelo qual há descida do Espírito Santo e eles pudessem sair para testemunhar e pregar, foi através da oração. A oração sustenta o reavivamento, a oração nutre e o acompanha. Todos os reavivamentos se iniciaram com muita oração. E o segredo é o mesmo, é joelhos no chão, é grupos reunidos, pessoas reunidas, buscando dependência de Deus, buscando conexão com Deus,
buscando a presença do Espírito. E é interessante que foi isso que aconteceu. Nós olhamos aqui e vemos que... Obrigado. Vemos o seguinte, no verso 8 do capítulo 1. Mas recebereis poder, ao receber sobre vós o Espírito Santo, e sereis minhas testemunhas, tanto em Jerusalém até os confins do mundo. Então vejam, para que o povo pudesse ter um reavivamento, para que o povo pudesse testemunhar, para que eles pudessem enfrentar as dificuldades que enfrentaram, até dando a própria vida, para que o Evangelho pudesse ser pregado, eles precisavam receber esse poder, e esse poder foi recebido, foi doado, foi entronizado no coração daqueles homens e mulheres, dos discípulos e agora apóstolos, através da oração. E vejam, queridos, como os textos vão nos abrindo a mente, porque aqui em Atos no capítulo 1, verso 14, a Bíblia diz assim: todos esses homens e mulheres perseveravam unânimes em oração. Às vezes nós dizemos assim: por que numa quarta-feira à noite não temos todas as pessoas da igreja aqui reunidos? Porque muitas vezes nós fazemos alguns movimentos de testemunhos, de evangelismo, nós não temos todos. Porque muitas vezes você olha para a própria igreja, eu não estou dizendo aqui no Pari, eu estou dizendo igreja, comunidade de Cristo, o corpo de Cristo aqui, é no nosso contexto de São Paulo, porque muitas vezes a gente vem e a gente não consegue ver aquele fogo, a gente não consegue ver as pessoas testemunhando, a gente não consegue ver a alegria através dos olhos das pessoas. É muito claro, dentro do contexto bíblico, que nós precisamos de muito mais oração. E aquele povo começou a perseverar, quer dizer, eles estavam todos os dias, eles oravam juntos, e através da oração, e através do poder do Espírito, a nossa igreja daqueles dias, ela fez a diferença no mundo, ela mudou a contextualização do mundo, e o Evangelho do Reino foi pregado naqueles dias, em todos os cantos dessa terra. Por isso em Atos 4:31 diz assim: tendo eles orado, tremeu o lugar onde estavam reunidos. Às vezes eu fico imaginando o que seria da nossa casa, da minha casa, da Ritinha comigo ali, se a gente realmente orasse como esses homens e mulheres oraram no passado. A nossa casa iria tremer como tremeu naqueles dias, pela presença, pela descida do Espírito. Essa expressão é maravilhosa. E no verso 4 do capítulo 6, a Bíblia diz assim: e quanto a nós, nos consagraremos à oração e ao ministério da palavra. As pessoas iam recebendo o Evangelho, milhares de pessoas iam se convertendo, você sabe das histórias. E a Bíblia diz assim, que a liderança, os apóstolos disseram o seguinte: aqui em Jerusalém, nós vamos nos consagrar mais, nós vamos nos entregar como oferta, nós vamos nos dedicar mais à oração, para que toda a igreja possa ser movida pelo Espírito Santo. Queridos, na história desse mundo, a gente percebe que os grandes movimentos começaram com a oração, e através da oração vieram os momentos de reavivamento. Eu louvo ao Senhor porque na história do movimento da sua igreja, da minha igreja, do Adventismo, nós também tivemos nos nossos pais, os nossos primeiros pais, a certeza de que através da oração nós teríamos um grande reavivamento, e nós tivemos um grande início realmente. E Ellen White diz assim: em encontros importantes, nossos líderes adventistas se juntavam e buscavam a verdade como tesouros escondidos. Vejam como que nasceu o nosso movimento. Eu não vou relatar com você aqui, discutir com você dentro do livro do Apocalipse. Você poderia aqui, por exemplo, ir para Apocalipse no capítulo 10, e você vê ali como que se iniciou em realidade o movimento da Igreja Adventista do Sétimo Dia dentro das profecias bíblicas. Mas eu quero que nessa noite você veja essa faceta de perceber que a nossa igreja começou com os olhos para o céu, mas com os joelhos no chão. E ela diz assim, que os nossos pioneiros buscavam a verdade como tesouros escondidos. E ela continua dizendo o seguinte: eu me encontrava com eles, estudávamos e orávamos diligentemente
pois sentimos a necessidade de aprender a verdade de Deus. Vejam a conexão da oração com o reavivamento e o estudo da palavra. Muitas vezes você diz assim: puxa, eu leio a Bíblia, mas não consigo entendê-la. Eu leio, mas parece que eu não consigo escutar a voz de Deus. O que está faltando muitas vezes? Joelhos no chão. Porque é através dos joelhos no chão que você consegue fazer com que as portas do céu se abram. O Espírito Santo invada o coração, o meu coração e o seu. E através da iluminação do Espírito de Deus, eu consigo compreender mais a sua palavra. Vejam que no reavivamento que aconteceu ali em 1844, com o desenvolvimento do movimento adventista do sétimo dia, os nossos líderes estavam com os joelhos no chão, com a palavra aberta. E a Bíblia diz assim: frequentemente permanecíamos juntos até tarde, e às vezes a noite toda, orando por luz e estudando a palavra. Grande poder vinha sobre nós. Vejam que experiência. Ela diz assim que os líderes passavam noites inteiras em oração e estudando a palavra. E é por isso que rapidamente o Evangelho foi também divulgado para todo mundo no início do nosso movimento. O pastor Mark Finley, ele tem algumas frases sobre a oração que eu acho lindas demais. Ele diz assim: blindados com oração, podemos encarar o inimigo no tempo do fim, mas com uma vida de oração inconsistente, é impossível viver piedosamente neste tempo. Ela é nosso humilde reconhecimento de que não podemos viver a vida cristã sem o poder de quem? De Jesus Cristo. Vejam aqui o que me impactou nesse texto. Ele diz assim: blindados com oração, protegidos, com armadura, como diz Paulo, colocando a oração. E ele diz assim: nós podemos encarar o inimigo no tempo do fim. Ellen White diz assim, que o homem que se ajoelha, ele faz com que o exército de Satanás trema. E ela vem dizendo assim: o inimigo no tempo do fim, a única maneira que a gente pode ficar blindado das provações, das tentações, é através da oração. E o que ela me chama a atenção, e diz para mim mesma, ela diz assim: orações inconsistentes me leva à impossibilidade de viver piedosamente nesse tempo. O que é uma vida piedosa? Piedade, uma vida de amor, uma vida de mansidão, uma vida em harmonia com os princípios de Deus, com as pessoas que vivem ao nosso redor, uma vida de piedade, de compaixão, de amor ao próximo. Ela diz assim: se nós não colocarmos os joelhos no chão, nós não teremos o poder do alto. E é simplesmente pelo poder de Jesus Cristo que você e eu podemos viver uma vida piedosa nesses tempos tão difíceis. Ela continua dizendo ainda: pessoas são alcançadas na câmara de audiência com Deus, quando com sincera e agonizante fé, as pessoas se apegam ao forte braço do poder. Como que eu posso estar na audiência com Deus, em conexão com Deus, num relacionamento íntimo com Deus? Queridos, não existe outro meio. Nós não temos uma conexão com Deus por osmose. Nós não temos uma comunicação de Deus só por falácias. Nós temos que ter uma comunicação com Deus, e a única comunicação com Deus que nós podemos entrar em audiência com Ele é através da oração. E eu volto a perguntar nessa noite, olhando para a contextualização de Isaías no capítulo 59, verso 16. Deus está olhando para a nossa comunidade do Pari, está olhando para a Ritinha e para mim mesmo, porque o que eu estou falando para vocês, eu estou pensando comigo mesmo. Será que Deus pode passar seus olhos aqui? Deus pode passar seus olhos aí onde você está, na sua casa, e encontrar aí intercessores,
Será que Deus pode olhar para nós, líderes desta igreja, membros dessa comunidade, ovelhas de Deus, nosso Pai Jesus Cristo? Será que nós podemos ser vistos por Deus como homens e mulheres realmente intercessores? Que realmente estamos preocupados em ter essa conexão com Deus através da oração? É interessante que todo o reavivamento que eu vejo na palavra, ele vem precedido ou antecedido pela oração. Queridos, existem experiências pelo mundo, eu só trouxe uma para a gente poder relembrar. Uma nação mudada pela oração. 9 de novembro de 1989, os mais experientes aí lembram desse dia? Que surpresa para o mundo. Nós fomos dormir ainda olhando para a Alemanha Ocidental e a Alemanha Oriental. E quando a gente acordou no outro dia, os muros haviam caído. Pessoal, eu não sei se você lembra dessa manhã, mas eu me lembro quando acordei no outro dia e começamos a ver isso. Ainda estávamos ali aqui no nosso trabalho, no nosso ministério já. E quando nós nos levantamos de manhã e as notícias começaram a aparecer pelos jornais, né? Porque naqueles dias não tinha rede social, não havia televisão, televisão já havia, né? Claro, mas assim, não havia essa globalização, né? E a gente começou a ver as notícias, que surpresa! E é interessante que o mundo não soube explicar muito bem como isso aconteceu. O que nós sabemos é que numa noite esses muros caíram, mas quando você olha para a contextualização do cristianismo, nós sabemos que existiu uma grande razão. Em 1982, Führer, um pastor de uma igreja evangélica, esse pastor, o que ele fez? Ele começou a realizar na sua igreja, ele começou a realizar períodos de oração, pedindo a Deus liberdade para o seu povo. E o pastor Christian ainda era muito jovem, Christian Führer, ele era muito jovem. E a história diz assim, que em 1982, ele abriu sua igreja, era um período da tarde, umas 8 pessoas, 10 pessoas entraram, e ele disse: olha, nós vamos começar um movimento de agora em diante, pedindo para que Deus nos dê liberdade. E é interessante que em 1988, ele reuniu o povo, e agora já não eram mais 10, 8 pessoas que estavam ali na segunda-feira à tarde. Na segunda-feira à tarde, ele já havia ampliado a sua igreja, e haviam 8.000 pessoas ajoelhadas ali durante aquela tarde, orando a Deus, pedindo liberdade. Entravam 8.000, ficavam 1.000, 2.000, 3.000 pessoas em pé fora do templo, e os alemães orando para Deus lhes dar liberdade. Naquele 9 de novembro de 1989, diz que naquela noite havia mais de 1 milhão de cristãos ali dentro da Alemanha, orando por liberdade. E quando no outro dia os muros caíram, aquele 1 milhão de pessoas sabiam que aquilo não era simplesmente uma força militar, mas havia acontecido um milagre, um sobrenatural de Deus, que havia descido naquele lugar e operado esse milagre, para que o povo alemão pudesse novamente ser reintegrado, e a liberdade de consciência, de vida, pudesse ser vivida e experimentada por todo o povo alemão. É interessante, queridos, que 20 anos mais tarde, Christian, ele foi interrogado sobre aquele dia, e ele falou o seguinte: percebemos que se parássemos de orar, não haveria esperança para uma mudança na Alemanha. E também foi entrevistado um ex-oficial do governo comunista, e ele disse assim: estávamos prontos para qualquer coisa, menos para velas e orações. Amém? Vejam que todo o reavivamento,
todo um movimento de um povo em busca da liberdade, havia um grupo, milhares de pessoas, milhões de pessoas, orando por isso. Aonde estão os intercessores? 1 João no capítulo 6, verso 14 e 17, o texto diz assim: e esta é a confiança que temos para com Ele, que se pedirmos alguma coisa segundo a sua vontade, Ele nos ouve. E se sabemos que Ele nos ouve, quanto aos que lhe pedimos, estamos de certos de que obtemos os pedidos que lhe temos feito. Aonde está a confiança? Na oração? Não. Aonde está a confiança? Em Jesus Cristo, em Deus. Aqui está dizendo João isso. Mas ao mesmo tempo ele diz assim: qual é o meio? Qual é a maneira como que Deus desce à terra e abraça seu coração? Qual é a maneira que Deus ouve as suas palavras? Qual é a maneira de você ter uma intimidade, uma conexão, um relacionamento maior com Cristo? Qual é a maneira? Ele diz a oração. E ele diz assim: pedimos alguma coisa segundo a sua vontade e Ele nos ouve. E se sabemos que Ele nos ouve, quanto ao que lhe pedimos, estamos de certos de que obtemos os pedidos que lhe temos feito. Você crê nisso? Às vezes parece que a nossa oração não passa do teto. Muitas vezes você está orando e você para um pouquinho e fala: meu Deus, o que eu pedi, o que eu falei? A gente se distrai muito rapidamente. E João nos chama para que nós possamos realmente crer em Jesus Cristo e sabermos que a única maneira de nós estarmos conectados com Ele é através da palavra. Sabem, queridos, é através da palavra que os muros que nos separam de Deus e nos separam de um verdadeiro reavivamento, de uma verdadeira mudança de vida, como nós vimos ali, é uma maneira como os muros que muitas vezes nos separam, eles só podem cair através da oração, porque é através da oração que eu abro meu coração a Deus, como disse Ellen White, como um amigo. É onde o meu orgulho se desvai, aonde o preconceito, aonde a ira, a amargura, a indiferença, o materialismo, tudo se esvai. Sabem por quê? Porque quando nós estamos em oração, é o momento em que o Espírito de Deus desce, e através da influência e da pessoa do Espírito de Deus, nossa vida é transformada pelo poder de Jesus Cristo. Aonde estão os nossos intercessores? Aonde eu estou nesse contexto da oração? É interessante que eu não poderia terminar esses momentos de meditação sem fazer com que eu e você voltasse para o maior modelo que nós temos de uma pessoa que esteve aqui na terra, esteve conectada com o Pai. Quem era Ele? Jesus Cristo. E o texto aqui em Lucas 6, verso 16 diz assim: Ele, porém, se retirava para lugares solitários e orava. Queridos, eu poderia ter trazido aqui 10, 15, 20 textos dentro dos evangelhos, e todos eles nos revelam a maneira como que Jesus se reportava ao Pai. Jesus Cristo, ele tinha lugares pelos quais ele ia de madrugada para orar. Jesus Cristo, em qualquer momento, ele buscava o Pai. E ele buscava o Pai, muitas vezes nos textos diz assim, ele buscava o Pai pedindo o quê? Poder. Ele buscava o Pai pedindo forças para lutar contra Satanás. Ele buscava o Pai para que o Pai desse a ele condições de ele vencer as hostes de Satanás. E eu te pergunto, se o Filho de Deus que veio aqui nessa terra, ele buscava o Pai quase que de minuto a minuto, que dirá você e eu? E muitas vezes, queridos, nós somos corajosos. Nós nos levantamos pela manhã e saímos para enfrentar as lutas dentro de São Paulo, sem sequer fazermos uma oração. E muitas vezes nós temos derrotas, muitas vezes nós temos fracassos, porque muitas vezes nós não pedimos
para Deus estar ao nosso lado. Queridos, eu muitas vezes questionei Deus, porque às vezes, no início do nosso ministério, às vezes saímos de casa, e eu dizia: Senhor, por que aconteceu isso? Por que aconteceu aquilo? Por que em casa meus filhos tiveram esse problema, se eu estou aqui trabalhando, se eu estou aqui desenvolvendo o meu ministério? A Ritinha muitas vezes ia para a escola, eu ia para a igreja, e a gente passava às vezes o dia fora. E a Ana Paula nasceu nesse contexto, numa cidadezinha chamada Terra Roxa, lá pertinho de Guaíra, lá na divisa quase com o Mato Grosso. E às vezes nós nos perguntávamos: por que isso? Até que um dia, queridos, lendo e se aprofundando, a gente chegou numa definição em casa. Nós não poderíamos sair de casa sem oração. Sem oração. E muitas vezes eu saía. E nós criamos um hábito lá em casa. Nós não pegamos o carro, eu não funciono o carro sem antes orar, citando o nome dela, citando o meu nome, citando o nome do meu filho, Rodrigo, citando o nome da Ana Paula. E nós oramos todos os dias, sem exceção, irmãos, sem exceção. Nós oramos pedindo a Deus: Senhor, por favor, esteja com a Ana Paula. E falamos sobre ela. Senhor, por favor, esteja com o Rodrigo. Senhor, por favor, esteja com a nossa família. Quando nós temos as pessoas, e a família é grande, não tem como você citar todo mundo, mas quando nós sabemos de problemas, você cita ali o nome, e você vai pedindo: Senhor, que a bênção do Senhor esteja sobre essa pessoa, que o sobrenatural do Senhor esteja sobre elas. Irmãos, eu não vou dizer que nós não temos problemas, mas uma coisa eu quero dizer para vocês: nunca mais nós nos sentimos sozinhos. Nunca mais eu questionei Deus, porque eu não vejo mais acontecer em casa situações que aconteciam no passado, pela proteção, pela presença de Deus nas nossas vidas e na vida dos nossos filhos. Por favor, se você não tem essa experiência, faça, ore, mas cite nomes. Não é assim: ó Senhor, abençoe minha família, em nome de Jesus, amém. Não. Eu aprendi que eu tenho que citar os nomes, eu tenho que abençoar cada um deles, eu tenho que falar sobre cada um deles. E essa é a função dos pais. E eu digo para vocês: olha, como seriam os nossos filhos se você, pai, orasse mais pelo seu filho? Como seria seu casamento, marido, se você orasse mais pela sua família? Como seria, irmãos, a nossa igreja, se nós orássemos mais pela nossa igreja? Como seria a nossa comunidade adventista aqui no Brasil, se nós orássemos mais sobre o nosso movimento do adventismo aqui no Brasil? Jesus Cristo, Ele foi o nosso modelo. E eu queria deixar aqui uma dica, que essa dica do pastor Mark Finley, eu achei muito interessante, e eu sempre tenho colocado nas minhas orações esses 4 princípios que o pastor Mark Finley uma vez citou para a gente. E ele disse assim: primeiro, separe um tempo para estar a sós com Deus. Temos nós um tempo. Eu estou falando não do Cronos. O Cronos é essa 24 horas, essa loucura que a gente tem do dia a dia, né? O grego separa 2 tipos de tempos. Ele diz: o Cronos é esse do nosso relógio. Mas o próprio contexto bíblico no grego diz assim: existe um outro tempo, o Kairos, que é aquele tempo separado para meditação, para estudo da palavra, um tempo mais qualificado. Você e eu temos tido esse tempo para estar a sós com Deus? Se nós temos esse tempo de oração, aqui vai uma dica de oração. E ele diz assim: a primeira coisa que precisaríamos colocar na nossa oração é adoração. Depois leia Salmos 22, 3, 50, 23, o tempo está dizendo que eu tenho que terminar. Mas vejam que a Bíblia nos ensina que primeiramente eu me reporto a Deus, o adorando como Senhor dos céus e da terra. Um reconhecimento de que acima de todas as coisas eu tenho um Deus
que controla, que movimenta, que está acima de qualquer problema, acima de qualquer poder, acima de qualquer necessidade, acima de qualquer dificuldade, acima de Satanás, os seus anjos. Nós temos um Deus, Senhor dos céus e da terra, que está acima de todas as coisas. Adoração, confissão. Você tem utilizado a sua oração para confessar para Deus? A confissão ilumina o caminho para que o Espírito Santo possa trabalhar, diz Ellen White. E quando eu digo, Senhor, estou aqui, estou abrindo meu coração, e os meus erros estão aqui, as minhas falhas estão aqui, Senhor, como disse Davi, cria em mim, ó Deus, um coração puro, renova dentro em mim um espírito inabalável, Senhor, eu estou aqui. É nesse momento, queridos, que o Espírito Santo pode trabalhar na nossa vida. Um outro ponto que deveríamos sempre ter dentro do nosso contexto de oração: agradecimento. Gratidão, queridos, é o elan de Deus. Agradecer é relembrar, agradecer é amar, agradecer é respeitar, agradecer é você olhar para o passado e dizer: Senhor, muito obrigado. Obrigado por isso, obrigado pela vida, obrigado pela família, obrigado pelo sorriso, obrigado pela saúde, obrigado por tudo. Será que nós temos tido motivos e temos dado tempo para agradecer a Deus em nossas orações? E eu coloquei aqui como último, e foi a dica do pastor Mark Finley. Ele diz assim: nós precisamos suplicar a Deus. E queridos, a súplica é diferente do pedido. Quando você suplica, você abre o teu coração. Você traz essa súplica diante de um contexto de Deus por vários dias, por vários meses. Você está suplicando pela vida de alguém, pela transformação de uma pessoa que você ama, por uma transformação de caracteres da sua vida e da minha vida, uns atributos que a gente tem que não são tão saudáveis, que não são tão bons, e a gente busca a Deus em súplica. Buscamos em oração e buscamos em súplica. Filipenses capítulo 4, verso 19, existe esse texto, eu gostaria de ler para você, esse e mais um para encerrarmos. E esse texto diz assim, Filipenses capítulo 4, 19, você o conhece muito bem. E o meu Deus, segundo a sua riqueza em glória, há de suprir em Cristo Jesus cada uma de vossas necessidades. Irmãos, esse texto para mim é maravilhoso. Vou ler de novo. E o meu Deus, segundo a sua riqueza em glória, há de suprir em Cristo Jesus cada uma de vossas necessidades. Se você veio aqui em busca de Deus, se você veio em busca de uma bênção, por favor, não esqueça desse verso de Filipenses 4,19. Deus, em sua bondade, Ele entrega para você todas as suas necessidades, amém? Eu gostaria, irmãos, de encerrar fortalecendo esses 4 princípios com um texto que vocês conhecem muito bem. Nós vamos lê-lo e vamos cantá-lo nesta noite. Segundo Crônicas, no capítulo 7. Desculpe, no capítulo 14. Eu estou enrolado aqui. Segundo Crônicas, no capítulo 7, verso 14, um texto conhecidíssimo de todos nós. E o texto diz assim: se o meu povo, que se chama pelo meu nome, se humilhar e orar, e me buscar e se converter dos seus maus caminhos, então eu ouvirei dos céus, perdoarei os seus pecados e sararei a sua terra. Esse é um texto, resumo da mensagem desta noite. A relação entre oração e reavivamento. A relação entre o poder de Deus através da oração e a transformação que o Espírito Santo pode trazer na sua vida e na minha. Vamos cantar esse hino lindo que o Cris separou para a gente junto com a Júlia e o Gabriel. Colocai-vos em pé, vamos cantar com a nossa mente voltada para 2 Crônicas 7,14.
Se o meu povo que se chama pelo meu nome se humilhar e orar, e me buscar e se converter dos céus, eu ouvirei dos céus, perdoarei os seus pecados, sararei a sua terra. Que Deus nos abençoe. Vamos cantar juntos? Se meu povo que tem meu nome se humilhar e orar, se meu povo se arrepender dos seus caminhos maus, então os ouvirei e os perdoarei, sararei a terra e suas feridas, me levantarei para os defender, defenderei o povo que leva o meu nome. Se buscares a minha face ao invés das minhas mãos, se orares uns pelos outros e não por coisas vãs, cante, então os ouvirei e os perdoarei, sararei a terra e suas feridas, eu me levantarei para os defender, defenderei o povo que leva o meu nome, então me lembrarei das minhas promessas, ouvirei as preces, sararei a terra, os erguerei de novo, ainda nesse tempo, como um só povo que pede por renovo.
nome de Jesus, Senhor, imploramos nessa noite que o Senhor nos ajude, porque sabemos que o Senhor está pronto a nos ouvir, mas muitas vezes somos nós que não queremos te pedir. E por isso, ó Deus, estamos perdendo tantas bênçãos. Por isso não há renovação muitas vezes em nossa vida. Por isso a unção do Espírito ainda está longe de ser totalmente realizada em nós. Ajuda-nos, ó Deus, a colocarmos mais nossos joelhos no chão, a te adorá-lo mais, a confessarmos mais os nossos pecados, a termos um coração mais grato, a suplicar a presença do Teu Santo Espírito, porque, ó Deus, o reavivamento está chegando mais e mais. A chuva serôdia já começou a ser espalhada pelos corações dos cristãos, e nós queremos recebê-la, para que possamos fazer parte do povo remanescente, que vai pregar a última mensagem, para que o Senhor possa voltar. Que possamos sair nessa noite daqui certos de que o Senhor é um Deus que nos ouve, um Deus que nos cura, nos cura da saúde física, mas também através do bálsamo de Gileade de Jesus Cristo, o Senhor também nos cura espiritualmente. Que possamos ter essa experiência contigo mais e mais. Oramos nessa noite em nome de Jesus. Amém. Fique ligado nas nossas redes sociais. No YouTube, temos cultos de adoração todo sábado às 9h30 e cultos de oração toda quarta às 20 horas. No Instagram, temos a live do Pari toda sexta às 19 horas, um debate sobre a lição com o Bruno Barreto e a Mayara Costa. Além disso, no Instagram e no Facebook da nossa comunidade, você encontra muito conteúdo atualizado, quase todos os dias, e algumas outras informações você pode encontrar no nosso grupo de WhatsApp. Um bom restante de semana e até a próxima!